Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Vocês já se perguntaram o que é ser um gestor público de sucesso? Pois é, justamente o que nós vamos conversar no episódio de hoje. Como se tornar um gestor público de sucesso. Eu sou a professora Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. Antes de iniciarmos, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos e, se você gostar, curta esse vídeo e compartilhe ele nas suas redes sociais. Bom, hoje nós vamos conversar sobre como se tornar um gestor público de sucesso. Aí você poderia falar, mas como assim, Renata? Sucesso é tão subjetivo? E de fato ele é, né? Pode depender de interpretações, dependendo da pessoa que está no cargo, né? Às vezes aquilo que faz com que ela se sinta ser um profissional de sucesso seja diferente do que um outro profissional que esteja talvez no mesmo cargo até. Então ele vai depender da percepção de cada um dos profissionais e tudo bem. Mas aqui eu gostaria de tentar trazer para vocês alguns aspectos que eu acho importantes e que de fato, se a gente conseguir alcançá-los ao longo da nossa vida como gestor público, né, ao longo da nossa carreira, na posição de gestor público, eu acredito de fato que é possível dizer esse é um gestor público de sucesso ou não. Logo de cara, se a gente for trazer alguns itens, a gente poderia falar assim, ganhar um aumento de salário significa que eu sou um profissional de sucesso, em especial um gestor de sucesso, porque às vezes eu posso ter recebido convite para assumir um cargo, enquanto outra pessoa não. Não acredito que esse seja uma característica de um profissional de sucesso, só porque ele recebe um salário a mais ou que um outro profissional, que a função comissionada dele seja maior que o outro, ou que o cargo de carreira dele tenha um salário maior que o outro. Isso, para mim, não é alguma coisa relevante para poder considerar que o profissional é um profissional de sucesso. Da mesma forma, eu também entendo que não é considerado um profissional de sucesso se a gente olhar apenas pelo tempo que esse profissional está no cargo de gestão. Por quê? Primeiro porque a gente trabalha no serviço público e é comum as pessoas permanecerem longo tempo em determinadas posições, em determinados setores, ou até mesmo na própria organização. Então, pensar em um longo tempo que esse profissional está em cargo de gestão, eu particularmente não considero como uma característica de sucesso para um gestor público. Por quê? A gente sabe que às vezes existem algumas distorções para poder definir a promoção de um profissional para que ele atinja, né, consiga alcançar um cargo de gestor, ou ele tenha uma função comissionada diferente de outro gestor, às vezes até mais capacitado. E também os critérios que determinam por que a pessoa fique mais tempo no cargo do que outra, muitas vezes também ele não são critérios que levam em consideração apenas a competência do profissional. Então, para mim, o salário que ele recebe, a função comissionada que ele recebe e o tempo que ele permanece no cargo não significa que ele é um gestor público de sucesso. Então, você vai me perguntar, mas então o que seria para você, Renata? Bom, eu entendo que um profissional, quando ele está no cargo de gestão, ele tem como responsabilidade gerenciar recursos. E o principal desses recursos é a sua equipe. Ele precisa ter a consciência, né, de como alocar melhor os seus profissionais, como desenvolver melhor os seus profissionais. Então, essa é uma característica importante da atividade desse gestor. E eu entendo que sim, o seu sucesso ele estará muito atrelado à sua capacidade de gerenciar a sua equipe. Então, eu já começaria a olhar para esse aspecto com um pouco mais de atenção. Por quê? Não existe um gestor público de sucesso se a sua equipe não tem sucesso. Se a sua equipe não é uma boa equipe, porque um gestor público, ele sempre vai ter uma equipe junto com ele. E ele não trabalha mais sozinho, diferente de um analista, de um técnico que às vezes, para poder considerá-lo que ele é um profissional de sucesso, eu só vou olhar para ele, para esse profissional e verificar os resultados que ele apresenta.
Para ele, sim, tudo bem, ele não precisa de equipe, ele não precisa que outras pessoas também estejam trabalhando com bastante sucesso para poder dizer que ele seja um profissional de sucesso. Mas no caso do gestor, isso é importantíssimo. Então, para mim, um dos primeiros pontos para a gente começar a falar sobre o que é ser um gestor público de sucesso é, de fato, analisar como esse gestor consegue alcançar o sucesso com a sua equipe. Como ele consegue trabalhar a sua equipe para que eles, como uma equipe, todos juntos, consigam alcançar o sucesso. Então, o sucesso do gestor e da sua equipe está completamente atrelado. Então, por exemplo, você poderia me perguntar, né, Renata, mas às vezes o gestor, ele é um gestor novo, ele acabou de assumir o cargo, passou pouco tempo e ainda a equipe dele não consegue apresentar resultados. Significa que ele não é um gestor de sucesso? Significa que para os olhos de outras pessoas ainda é um pouco difícil de verificar ou de dizer, né, nominar essa pessoa e falar, nossa, esse é um grande profissional de sucesso. Então pode ser que para as pessoas de fora da sua equipe seja difícil esse tipo de percepção, mas para ele e para os profissionais da sua equipe, isso já é alguma coisa perceptível. Por quê? A equipe começa a perceber que ele está dedicado ao desenvolvimento dos membros de cada uma da equipe. Ele é como se fosse um coach informal dos seus profissionais, né? Desses profissionais que integram a sua equipe. Então, as pessoas, mesmo que sejam num pequeno espaço de tempo, 3 meses, 6 meses, 1 ano, elas já de alguma forma se sentem comprometidas com esse profissional, porque eles estão verificando, né? Eles estão vendo, eles estão sentindo o que esse profissional está fazendo para poder desenvolvê-los como profissionais. Então, para dentro da equipe, essa ideia de sucesso sim é perceptível. Para os outros pode ser que não, no começo, mas com o tempo isso começa a também ser perceptível. Por quê? Uma equipe que tem esse gestor, que consegue entender a necessidade de desenvolvê-los, de trabalhar em conjunto, de entender que os objetivos deles têm que estar alinhados com os objetivos da equipe, com o passar do tempo, ele começa a ser percebido dentro da organização, pelos seus pares, por outros setores, como um gestor de grande sucesso. E aí aqui tem um ponto importante. Tem alguns profissionais que têm um pouco mais de facilidade para um desenvolvimento profissional de acordo com as expectativas desse gestor do que outros profissionais. Isso é comum porque nós, seres humanos, somos diferentes. Né? Não é uma máquina, não é uma fábrica de seres humanos que saem tudo direitinho, igualzinho. Então, para o gestor, ele precisa entender essas diferenças e trabalhar cada membro da sua equipe de uma forma individualizada. Para que, assim, dessa forma, ele consiga identificar quais são as maiores competências de cada um de seus profissionais, então alinhar com a necessidade da equipe, da organização, que a gente vai conversar com um pouquinho mais de atenção para esses aspectos. Mas esse profissional, ele precisa se atentar a essas diferenças para então ele conseguir tirar o melhor proveito, né? Ou os melhores resultados de cada um dos membros de acordo com as suas diferenças. E aí, às vezes, eu entendo que às vezes pode ser um pouco frustrante para o gestor, né? Que às vezes ele dedica muito tempo para um determinado profissional e às vezes os resultados demoram um pouco para sair. Pode ser de fato que esse profissional tem um pouco mais de dificuldade do que outros, ou pode ser que esse gestor não conseguiu identificar quais são as verdadeiras competências desses profissionais e está atribuindo atividades erradas para ele. Então, esse gestor ele vai aprendendo com o passar do tempo. Então, pode ser que demore um pouquinho mais para conseguir o sucesso, ou esse sucesso ser perceptível do que o outro, mas o importante é que o gestor precisa entender que o seu sucesso está intimamente atrelado ao seu profissional. Uma das características que eu percebi no órgão público onde eu trabalho, e eu acredito que de fato essa seja uma das características da maior parte dos órgãos públicos no Brasil, tem a ver com o desenvolvimento profissional individualizado, como se fosse de fato um processo de gestão de pessoas avançado, como aquele que é trabalhado nas organizações privadas. Por quê? Uma das características do nosso processo de gestão de pessoas, ele está atrelado a uma avaliação de desempenho muito objetiva. Então, e aí, até por conta da lei, das regras de estabilidade do serviço público, e ela é aplicada, exige muito pouco trabalho do gestor público para poder fazer esse tipo de avaliação,
que na maioria das vezes faz com que o gestor público ele apenas cumpra com essa obrigação, mas ele não faz efetivamente um processo de gestão de pessoas. O que isso significa? Que esse gestor, muitas vezes, ele recebe profissionais para trabalhar com ele faz as avaliações de desempenho de acordo com a necessidade do órgão, mas ele não necessariamente faz um trabalho de desenvolvimento individual de cada profissional que trabalha com ele. Como que seria isso? Eu vou te explicar. Vamos pensar que eu fui trabalhar num setor e aí a gestora do setor me recebe para trabalhar. Ela até pode fazer algum tipo de pergunta para mim, assim, o que você sabe fazer, né? Quais são, se você tem algum tipo de habilidade no computador, com algum tipo de trabalho em específico, alguma tarefa, então ela logo pode, às vezes nem pergunta, né? Nem faz esse tipo de pergunta. Às vezes o profissional chega lá e fala assim, esse é seu trabalho, toma aqui, senta lá e faz o seu trabalho. Tem essas duas. Às vezes pode até ser que pergunte alguma coisa, outras vezes nem pergunta, já coloca a pessoa para desenvolver o trabalho dela. E aí você vai ver que esse gestor, ele não está muito preocupado em desenvolver esse profissional. Então, por exemplo, ele não conversa com o seu funcionário perguntando quais são as expectativas dele para o futuro. Quais são as expectativas dele trabalhando no setor onde ele está, ou até mesmo na organização. Por que isso são perguntas importantes para a gente fazer para os servidores que trabalham conosco? Porque a gente precisa verificar que se esse profissional ele está numa determinada situação trabalhando com você e ele tem uma expectativa de curto prazo não necessariamente, mas de médio e longo prazo, então, por exemplo, eu gostaria ou tenho a expectativa de daqui a um ano eu receber uma promoção para trabalhar com determinada atividade, por exemplo. É bom que esse gestor pergunte isso e deixe o funcionário à vontade para falar de fato quais são suas expectativas de futuro, porque esse gestor ele precisa sentar com esse profissional e definir quais são os objetivos para que ele se desenvolva profissionalmente. Claro que esses objetivos individuais de cada membro da equipe, ele precisa estar atrelado à estratégia da organização ou estratégia do setor. Então, converse com eles, pergunte quais são as perspectivas de futuro, quais são as expectativas deles com relação ao trabalho com você, ao trabalho na organização, ao trabalho no seu setor, o trabalho na sua organização. Então, é legal que você, como gestor, você desenvolva planos de ação com eles, individualmente. Chame a cada 6 meses, ou no mínimo a cada ano, cada profissional para poder fazer esse plano junto com eles. Claro, o primeiro ano é um pouco mais difícil, os outros anos já são mais questão de ajuste. E eu falo anos porque, normalmente, as equipes elas ficam por um bom tempo trabalhando juntos. Então, chame seus profissionais assim, a cada 6 meses ou no mínimo um ano para então conversar sobre essas expectativas e aí você ajude a traçar um plano de desenvolvimento para esse profissional. E o que estaria nesse plano de sucesso? Porque ele impacta no seu sucesso e isso é o legal. Bom, primeiro a gente precisa identificar aonde que esse profissional quer chegar, né? Esse membro da sua equipe quer chegar. Então, você começa a trabalhar aprendizados específicos em algumas tarefas, porque ele vai precisar aprender para ele poder conseguir alcançar esse desenvolvimento profissional. Então, por exemplo, um profissional faz uma atividade, mas ele tem um sonho de fazer no futuro uma outra atividade que exige um pouco mais de preparação. Então, você precisa verificar o que ele precisa aprender para que ele consiga alcançar esse objetivo. E então, algumas coisas vai depender de você ensiná-lo, mas outras pode ser que ele vai precisar fazer alguns cursos. Então, vocês juntos fazem um plano para tentar identificar qual tipo de aprendizado você, como gestor, poderá ajudá-lo a conquistar e qual tipo de aprendizado ele vai precisar procurar por conta própria. Às vezes é fazer uma faculdade, às vezes fazer uma pós-graduação, às vezes fazer um curso livre. Podem ser diversos tipos de formações específicas que ele vai precisar procurar. Mas é legal que o gestor ajude o seu profissional nesse processo. Então, é sempre muito importante. Eu entendo que um gestor que tem essa preocupação de sentar com seus funcionários, tentar entender quais são as perspectivas deles, as expectativas, se colocar à disposição para ajudá-los no desenvolvimento profissional,
ele sempre vai ter profissionais comprometidos com ele como gestor. E aí quando a gente fala que os profissionais estão comprometidos com esse gestor, eles indiretamente já estão comprometidos com a organização e com os objetivos, o alcance dos objetivos do próprio setor onde ele trabalha. Mesmo que esse profissional tenha como expectativa sair da sua organização, às vezes prestar o concurso para uma outra organização, ou prestar um concurso para um outro cargo, mas ele se sente motivado trabalhando com um gestor que está fazendo esse trabalho, né? Que se preocupa de fato com o desenvolvimento profissional dele. Isso é sempre muito legal. E aí você vai me falar, mas Renata, um gestor público assim de sucesso, como você está dizendo, ele está somente preocupado no interesse dos seus membros, da sua equipe, nos objetivos dos profissionais que trabalham com ele? Não. Na verdade, esse é um ponto importante que ele precisa trabalhar, que é ajudar o desenvolvimento da sua equipe, mas é lógico que o principal motivo de ser desse gestor público, ele está relacionado com a estratégia organizacional. Qual que é o serviço que essa organização oferece para a sociedade? Qual é a estratégia dessa organização? Quais são os objetivos dessa organização? Sejam eles numéricos, sejam esses objetivos com relação à qualidade dos serviços prestados. Então, o gestor, por mais que ele não tenha essa percepção, a atividade dele ou a posição dele como gestor público vai estar sempre tendo como motivo de ser o alcance desses objetivos organizacionais. Então, ele é o personagem principal dentro, né, dessa relação entre os funcionários da sua equipe com o alcance dos objetivos organizacionais. E então, ele precisa olhar para os seus funcionários, ele precisa desenvolver esses funcionários, mas sempre com foco em alcançar esses objetivos organizacionais. E aí é um ponto importante. Você que é um gestor público e quer ser esse gestor público de sucesso, você conhece quais são as estratégias organizacionais da sua instituição? Quais são as estratégias da sua organização? Você sabe quais são os objetivos que precisam ser alcançados? Isso é alguma coisa muito importante. Se você quer ter sucesso, você precisa estar alinhado com essas estratégias. Aqui eu vou colocar para vocês, em cima, alguns vídeos que eu fiz sobre estratégia organizacional. E até um deles que eu acho muito interessante, que ele fala que a estratégia, ela nasce em qualquer parte da organização. E ela nasce dentro da sua organização, dentro do seu setor. Mas, de alguma forma, mesmo essas estratégias que estão nascendo na base da organização, elas estão alinhadas com a grande estratégia da organização. Então, o gestor público, ele precisa conhecer a sua organização, ele precisa conhecer quais são os objetivos, qual é a estratégia dela, porque ele precisa entender aonde é que ele está posicionado dentro dessa grande fotografia que seria a organização, né? Onde que está posicionado o setor que ele gerencia? Qual que é a importância do setor que ele gerencia? Quais são os resultados e objetivos que o setor que ele gerencia precisa alcançar? Então, esse gestor público de sucesso, ele precisa ter esse conhecimento muito bem apurado. E aí é engraçado, porque eu vejo muito pelos meus colegas, que às vezes eles querem ser gestor, ou aqueles que ainda não estão, eles querem assumir um cargo de gestão, mas eles só estão olhando muitas vezes para eles, e às vezes para as relações deles com, às vezes, um superior imediato, como por exemplo um juiz, ou com a sua equipe, e deixam de olhar que ele, na verdade, ele vai estar atuando como gestor dentro de uma estrutura que tem os seus próprios objetivos, e existe um motivo de ser pelo qual aquele profissional que vai ocupar o cargo, ele vai ter atividades de gestão. Então, muitos dos meus colegas, eles não conseguem entender, eles não conseguem olhar para essa organização e conseguir posicionar o seu setor, a sua atividade, a importância dele e da sua equipe dentro dessa grande fotografia que é a organização. E aonde da estratégia organizacional que ele está sendo, que ele é um personagem importante.
Então, o gestor, ele precisa ter essa consciência muito clara. E, às vezes, como é que ele consegue ter esse conhecimento sobre a estratégia organizacional? Existem várias formas. Ele pode buscar informações no site da empresa, dessa organização pública. Ele pode conversar com outros pares, né? Com outros colegas de trabalho, sejam de outros setores, para entender melhor. Seja profissionais que são da sua organização, mas estão em níveis superiores que o dele, seja com membros da sua própria equipe, que já tem um pouco mais de experiência na organização, um pouco mais de tempo de trabalho. Tudo isso pode ajudar esse gestor público a conhecer melhor sobre essa estratégia e conseguir posicionar o seu setor, o seu trabalho, a importância dele como gestor e da sua equipe dentro da estratégia organizacional. Por quê? Vamos pensar, a gente já falou aqui desse gestor público de sucesso que trabalha com a equipe e esse gestor público de sucesso que conhece a estratégia organizacional. Então agora o que ele faz? Ele pega essa equipe que ele está desenvolvendo e trabalhando para atender as expectativas dos membros dessa equipe, mas ele vai alinhar esse processo com a estratégia dessa organização que ele está situado. E os objetivos do setor dele, da equipe dele, vão ter que atender à estratégia organizacional. Então, assim, no final das contas, até parece algo simples, mas eu sei o quanto difícil é esse tipo de trabalho. Não só desenvolver a sua equipe, como atingir, contribuir ativamente na estratégia da organização. Então, são dois passos importantes, mas que eles, de alguma forma, eles estão unidos, né? Um depende do outro, então esse gestor, ele precisa estar atento a esses dois aspectos. Então, esse gestor que consegue desenvolver a sua equipe e trabalhar no desenvolvimento profissional de cada um desses membros, ele vai conseguir com que a sua equipe trabalhe melhor, cada vez mais comprometida e motivada a poder atingir os objetivos do setor do qual esse gestor gerencia. Então, esses objetivos desse setor que estão atrelados à estratégia da organização, né, eles estão contribuindo para os objetivos organizacionais, esse gestor, ele é um gestor de sucesso. Ele está atingindo aquilo que se espera, seja com relação aos funcionários, seja em relação à organização, mas seja em relação à sociedade. Afinal, nós estamos falando de serviço público. Então, os objetivos de uma organização pública sempre vai estar atrelado ao atendimento de uma necessidade da sociedade. Então, um gestor público de sucesso, ele sempre vai contribuir para esse objetivo fim de uma organização pública, que seria atender bem a sociedade, independente de qual área seja, né, essa organização pública. Mas, para mim, esse gestor, certamente, ele tem muito sucesso, ele é um gestor público de sucesso. E aqui a gente já conversou os meios, né, seja olhando para a sua equipe, seja olhando para a estratégia da organização e conectando esses dois aspectos. Ele é o sanduíche, né, ele está ali no meio entre essas dois pilares importantes de qualquer organização pública. Bom, esse era o recado de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E eu te espero para o próximo episódio da série O Gestor Público Eficiente. Muito obrigada!